Vamos lá então, módulo de reações orgânicas. Vamos começar falando sobre reações orgânicas de substituição. Lembrando que quando falamos reações orgânicas, pessoal, elas existem vários pontos. Uma delas, a primeira é substituição, depois vamos falar sobre adição, oxidação e afins, beleza? Primeiro, a substituição aqui, substituição em alcanos, ou seja, compostos abertos, apenas com ligação simples entre os carbonos e sendo um hidrocarboneto, tá? Então vamos contextualizar. Quando falamos reação de substituição, ela vai ocorrer em alcanos, ciclanos e aromáticos. Rodrigo, qual dos três tópicos costuma mais cair em vestibulares ou até mesmo no Enem? Nos aromáticos, beleza? Nos aromáticos é o que realmente cai assim, disparado, tá? Em ciclano só acontece quando tem 5 ou mais carbonos no ciclo. É por conta de uma tensão de Bayer, mas para vocês não cair esse ponto de vista. Tipos de reagente, mas a questão vai especificar os reagentes, não precisa você lembrar e, nossa, eu tenho que saber todos os reagentes e afins. Não, beleza? Radicais, eletrófilos e nucleófilos. Quando falamos radicais, é a mesma coisa que falarmos o que, pessoal? Aquela perspectiva de ramificação, né? Mas antes de ele estar ligado, tá? Ele é um resultado de uma cisão homolítica. Daqui a pouco eu vou aprofundar sobre cisões. Porque quando falamos de eletrófilos e nucleófilos, é resultado de uma cisão heterolítica, tá? A cisão homolítica, homo, vem de igual. A cisão homolítica, ela vem quando eu tenho um rompimento, que cisão é romper, certo? Quebrar, romper. E a quantidade de elétrons, ela é igualitária, que um vem de igual. Como assim? Perceba que ele tem um cloro com cloro. Cloro e cloro fazem ligação covalente. Simplesmente, eu tenho um elétron de cada sendo compartilhado. O da minha esquerda está de laranja, o da minha direita está de azul, os elétrons, certo? A cisão homolítica é simplesmente ocorrer o rompimento e os elétrons vão ficar com seus respectivos átomos. Então, essa é uma cisão homolítica. Quando acontece homolítica, você gera radical. É diferente da heterolítica, porque a heterolítica sempre vai ter um elemento que é mais eletronegativo. Neste caso, sabemos que o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Quando acontecer a cisão heterolítica, eu vou ter o meu rompimento, ou seja, vou ter a minha quebra em específico, e eu vou ter um afastamento de um elétron mais para a parte de um deles. No caso aqui em questão, mais para a parte do cloro. Então, a cisão heterolítica, o cloro vai atrair o elétron, e quando ocorre o rompimento, ele vai levar o elétron consigo. Esse é o principal problema que temos para gerar o íon H+. Como assim o principal problema, Rodrigo? É porque quando falamos do íon H+, o hidrogênio, ele simplesmente só tem um elétron. Ele acaba perdendo esse um elétron, né? Então, por isso que falamos que ali ocorreu uma ionização, que é a formação do íon H+, tá? O íon H+, e o íon Cl-. Em alcanos e ciclanos, como é que acontece a substituição? Ela é sempre via radicalar, tá? Via radicalar. Ou seja, você vai ter uma luz sendo emitida, pode ser a partir de uma chama, claro, e vai ter a minha cisão homolítica, que vai ter os meus radicais livres. Aí os radicais livres vão fazer a minha substituição, sempre assim. Então vamos para cada uma delas. Primeira substituição que vocês têm que conhecer, a halogenação. A halogenação é a substituição de um hidrogênio por cloro ou bromo. Rodrigo, não acontece com o iodo, com o flúor e afins? É mais difícil. O mais comum é com cloro ou com o bromo. Outra coisa importante. Quando falamos substituição, gente, é uma troca. É uma troca. Ou seja, você vai trocar um pelo outro. Beleza? Só arrumar aqui o microfone rapidinho. Já fica assim. Você vai trocar um pelo outro. Então, não é, por exemplo, uma adição. Quando eu falar adição, você só vai colocar. Adicionar. Substituição não, uma troca, beleza? Exemplo, ali eu tenho um hidrocarboneto, né, sendo meu alcano em específico.
Aí ali eu tenho o ClCl, que é o gás cloro. Lembra que o gás cloro vai ter a minha cisão homolítica, certo? Vai ter a minha cisão homolítica. Então o cloro vai ficar com seu elétron, o outro cloro com seu elétron. Acontecer a substituição é simplesmente um cloro desse radical, ele vai se ligar com o hidrogênio. Ele vai atrair o hidrogênio e forçar uma ligação. E aí, o carbono vai ficar com déficit de elétrons, então outro cloro vai lá e se liga nesse carbono. Então, o cloro se liga no carbono porque o hidrogênio saiu com outro cloro. Pronto. Aí que vem o pensamento, Rodrigo, mas poxa, tinha tantos hidrogênios para o cloro pegar, ele pegou aquele dali específico. Tem alguma regra? Tem. Tem. Porque simplesmente o cloro ele busca atacar o hidrogênio que, digamos, eu vou expressar para vocês de uma forma mais simplificada. Ele busca pegar aquele hidrogênio que está sozinho, sem muitos amigos. Pronto. Que aqui eu tenho 3 hidrogênios. Aqui eu tenho 3 hidrogênios. Aqui eu tenho 3 hidrogênios. Aqui eu tenho 1. Então ele busca pegar aquele que está mais fraco. Claro que a fraqueza não tem a ver com isso, tá? É simplesmente por conta do carbono ali. Porque o carbono, quando ele está no CH3, como CH3, né? O carbono está muito eletronegativo. Por quê? Porque o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o seu NOx, que é o seu número de oxidação, ele está muito baixo. Enquanto o daqui está alto. O daqui está o NOx menos 1. Rodrigo, mas menos 1 é baixo. Mas o CH3 é menos 3. Então, vamos lá. Então, a substituição, ó, entrou o cloro, saiu o hidrogênio. Então, quando acontece uma halogenação, eu tenho a saída do HCl, que é o meu ácido clorídrico, porque foi cloro adicionado. Se fosse o bromo, teria a saída do HBr, que seria o ácido bromídrico. Continuando então a ideia. Se eu tiver a forma simplificada, eu tenho que sempre ter que expressar luz. Por que eu preciso da luz? Para que o meu gás cloro, que é o meu ClCl, ele tenha a minha cisão homolítica. Sem a luz, não vai acontecer. Tudo bem? Ordem de substituição do hidrogênio. A prioridade será do carbono terciário, depois carbono secundário, depois carbono primário. Tem até uma brincadeira que é tira-se do pobre e dá-se ao rico, que é a ideia de eu tirar o hidrogênio do... Como posso expressar de uma forma mais... Ah, tá. Quem vai ser afetado vai ser o carbono mais pobre em hidrogênios. Porque o carbono terciário ele tem apenas um hidrogênio. Então, ele será mais afetado do que os outros. Beleza? Quando falamos nitração, nitração é a substituição do hidrogênio pelo grupo nitro. O grupo nitro ele é proveniente do ácido nítrico. Beleza? Por quê? Porque o ácido nítrico é a mesma coisa que eu falar hidroxila com nitro. Hidroxila com o grupo nitro, né, que é o ácido nítrico, simplesmente a mesma ideia. Uma hidroxila vai interagir com o hidrogênio e vai pegar o hidrogênio. Hidroxila com hidrogênio vai formar o quê? Água. Então, onde saiu aquele hidrogênio, o grupo nitro vai entrar. Beleza? Então, hidroxila interagiu e assim vai. Rodrigo, vai seguir a mesma regra? Carbono terciário, carbono secundário e carbono primário? Sim, sempre a mesma regra, na perspectiva de substituição. Nitração, entrada do grupo nitro. Aqui a forma simplificada e direta de se expressar. Beleza? Sulfonação é a entrada no grupo sulfônico, que é o SO3H. O grupo sulfônico em específico é derivado do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Que perceba, é a mesma ideia de eu falar que eu tenho um OH com um grupo sulfônico. É um OH com o SO3H. Vai seguir a mesma linha de raciocínio, sem nenhuma diferença. A hidroxila vai sair com o hidrogênio na forma de água e o SO3 vai entrar no carbono e se ligar no carbono que saiu o hidrogênio. Então vai acontecer isto novamente, beleza? Forma genérica de representar. Lembrar que tem que ter luz. Rodrigo, não tem outros reagentes para acelerar?
Uma questão ela pode expressar um catalisador, por exemplo, mas aqui só com a adição da luz já auxilia bastante. Nos aromáticos, o buraco é um pouco mais embaixo a ideia, porque tudo depende se eu sou um dirigente. Porque, olha só, quando a gente fala de substituição, nós falamos que existem alcanos, ciclanos e aromáticos. Em alcanos, ela é via radicalar, certo? Agora, em aromático, ela é via eletrofílica. Quando falamos via eletrofílica, é porque ela vem através de uma cisão heterolítica. Lembra que a cisão heterolítica é quando vai acontecer o meu rompimento, a minha quebra, e aí eu vou ter o quê? Eu vou ter simplesmente os meus íons formados. Porque você vai ter uma parte que está com déficit de elétrons e uma parte que está com um ganho, né? Um aumento de elétrons. Então a parte positiva é a parte negativa. Halogenação. Rodrigo, mas e aí que tá? Vai ser a mesma ideia? É a mesma ideia. Vai substituir o hidrogênio por cloro ou por bromo. É a mesma ideia dos alcanos. Mas perceba, se eu tenho ali um anel aromático, que é que eu tenho um benzeno. Todas as ligações de carbono, elas são, no caso as ligações simples ali no anel aromático, elas são iguais. Então, eu posso acontecer a substituição em qualquer carbono. Qualquer carbono, nesse caso que você não tem nenhum dirigente. O que seria um dirigente? Uma outra coisa ligada no aromático que comandaria a reação. Então, simplesmente, como eu tenho ali carbono e hidrogênios, né? O benzeno é o C6H6, o hidrogênio vai sair com o cloro, e onde saiu o hidrogênio, vai entrar o cloro ligado no carbono. Então, eu vou ter a formação também do ácido clorídrico e a entrada do grupo cloro ali. Pronto. Beleza? Forma genérica para representar. Perceba que agora, aqui eu tenho esse meu cloreto férrico, né? Que é o cloreto de ferro 3. Em específico, ele está auxiliando para que a substituição aconteça, porque quando falamos de compostos aromáticos, eles são estáveis, mais estáveis do que os alcanos, ainda mais porque ele tem uma ressonância magnética. Então, esse meu camarada, que é o meu cloreto férrico, ele vai enfraquecer e tornar possível essa ligação. Fechou? Então, ele é o reagente causador, ele é o agente ali principal. Nitração, mesma ideia. Grupo nitro proveniente do quê? Do ácido nítrico. O ácido nítrico é a mesma coisa que uma hidroxila com um grupo nitro. Gente, mesma perspectiva. Hidroxila vai se ligar com o hidrogênio e onde saiu o hidrogênio vai entrar o grupo nitro. Grupo nitro formado, ou grupo nitro entrou no aromático, saiu água. Pronto. Forma também simplificada, e eu também aqui neste caso eu vou ter algo para acelerar o processo, algo para ajudar. No caso do grupo nitro, é necessário um ácido forte, no caso o ácido sulfúrico, beleza? E aí vem agora a sulfonação que tem ácido sulfúrico. Aí quem que vai ajudar, né? Ácido sulfúrico, que é o H2SO4, mesma ideia. Eu tenho uma hidroxila com um grupo sulfônico. A hidroxila vai se ligar com o hidrogênio, sair como água, e o grupo sulfônico vai entrar no meu anel aromático lá. E aí o que vai acontecer? Entrada do grupo sulfônico foi uma substituição por conta da saída do hidrogênio. Gente, perceba que é um padrão. É sempre o mesmo padrão, beleza? Agora, este meu caso, ele tem que ser acelerado. Não coloquei. Mil perdões. Mas nesse caso, o ácido sulfúrico ele pode ser acelerado por platina, beleza? Mas isso aí, whatever. Agora, quando eu tenho um dirigente, o que é um dirigente, Rodrigo? Por exemplo, ali eu tenho um anel benzênico, e o anel benzênico ele tem cloro. E aí eu estou tentando fazer uma nitração, que é a entrada do HNO3. Aí que vem a pergunta. Onde que o grupo nitro vai entrar? Rodrigo, em qualquer um. Não. Porque o cloro, assim como qualquer outra substância que já estiver no anel ligada, ela vai determinar onde que acontecerá as próximas substituições. Beleza? Então, isso que é chamado de dirigente. E aí você tem que conhecer os dirigentes. Quando falamos de dirigentes, existem os
primeiro, vamos só especificar uma coisa. Lembra que os dirigentes, ele vai ser o principal, e eu tenho as posições orto, meta, para. Beleza? Isso aqui, perspectiva de nomenclatura orgânica de compostos aromáticos. Aí existem os orto-para-dirigentes. Orto-para-dirigentes, eles costumam ser elementos muito eletronegativos. Eles são ativadores do anel e têm ligações simples. Comuns: grupo amino, uma hidroxila, né, um fenol. OR é porque pode ser um grupo metoxi, etoxi, propoxi, né, que seria de um éter, tá? R, que seria de um radical, por exemplo, um hidrocarboneto, e halogênio. Rodrigo, desses, qual costuma mais cair? A de hidroxila e de halogênio. Então, você lembrar hidroxila e halogênio. É mais fácil você lembrar. Por quê? Porque os ortoparadirigentes, eles são ligação simples. Então, toda vez que eu tiver ligações simples, eu sou um ativador do anel. Eu não vou mostrar o mecanismo reacional por completo para vocês. Por quê? Porque ele é mais amplo. Se eu tenho ali um ortoparadirigente, são 12 a 13 mecanismos. O que é o mecanismo? É mostrar tudo o que acontece aqui. Ah, mas por que o cloro ele permite a substituição no orto e no paradirigente? É por conta da ressonância. Como eu sou um elemento eletronegativo, eu vou atrair o elétron para mim, o elétron vem para cá, os elétrons π, né, vêm para cá, e aí acaba tendo um déficit nessas posições. É por conta disso. Só que aí seria algo muito específico e não tem por que aprofundar. Por isso que compensa gravar o quê? Se você tiver hidroxila e halogênio, é ortoparadirigente. Beleza? Ou seja, a substituição só vai acontecer nas posições orto e para. Não vai acontecer na posição meta. Então, se ali eu tenho um amônio, né, o grupo amônio. Em específico, desculpa, amônio não, né, grupo amino, sem amônio, perdão. O grupo amino. Se ali eu tenho um grupo amino, quais posições que vai acontecer as substituições? Na orto e na para. Pronto. Na orto e na para. Pensa assim, o meu grupo ali ele tem ligações simples, ele é eletronegativo, não nitrogênio, então orto e para. Fechou? Metadirigentes. O elemento diretamente ligado ao anel não é o mais eletronegativo. O elemento ligado diretamente. Quando eu falo diretamente, é o primeiro. O primeiro. Exemplo, NO2. N, ele não é mais eletronegativo que o oxigênio, mas ele está ligado no anel. Se eu falo CO, carbono está ligado no anel aromático. O oxigênio vem depois. CN, mesma coisa. São desativadores do anel. Tem ligações duplas, triplas ou coordenadas. Gente, então você pensou no meu grupo lá. Se ele tem ligação dupla ou tripla, ele vai ser um metadirigente. NO2 sem ligação dupla, SO3 sem ligação dupla, e uma dativa, naquele caso ali, ou duas ativas, perdão. O COH tem ligação dupla, CHO, que é de um aldeído, tem ligação dupla. Então, é sempre assim, o metadirigente. Rodrigo, destes, qual é mais comum de cair? O NO2 disparado é um dos que mais caem, beleza? De resto, eu mal vejo. Já vi de um ácido benzoico. Mas, cara, NO2 disparado. Se fosse para gravar, grave estes dois. Ok? Então, se eu tiver ali um grupo de COH, opa, é um ácido carboxílico C dupla OH tem ligação dupla. O que está ligado diretamente no anel aromático não é o mais eletronegativo. Então, ele é um metadirigente. Fechou? Metadirigente. Se eu tiver dois radicais dirigentes, o que vai acontecer? Sempre eu vou prevalecer a ortopara. Como assim eu vou prevalecer a ortopara? É porque, perceba, o COH, ele é um metadirigente. Então, a substituição aconteceria no meta, certo? Essa daqui é a meta. Diante a ele. Mas aí que tá. Como é que o cloro entrou, então? Então é por isso, porque o cloro que está comandando o anel aromático.
Porque o cloro, ele é o quê? O cloro, ele é um ortoparadirigente. Então, vai acontecer nas posições orto e para. Olha aí, ó. Eu não alterei referente à posição dele. Então, vai prevalecer a orto para por conta do cloro ali em específico. Beleza? Aqui. Se eu tenho aqui CH2, CH2, CH3, o que vai acontecer? Ali eu tenho um grupo R. Muitos chamam apenas de grupo R, né? O grupo R em específico, nesse caso, a substituição ela vai acontecer aonde, Rodrigo? No núcleo ou na cadeia lateral? Aí tem uma manhãzinha que muitos chamam de CCC-NNN, que é o seguinte. CCC, calor, cadeia, claro. Então, tudo que acontecer com grande quantidade de energia será na cadeia lateral. NNN seria noite, neve, então núcleo. Ou seja, noite, ausência de luz. Neve, ausência de energia. Então vai ser no núcleo, que é o anel aromático. Fechou? Essa parte fica por aqui.